Bem-vindos à aula de endocardite da Unidade Curricular Sepsis e Infecção Grave. Iremos abordar nesta aula endocardite infecciosa, nomeadamente etiologia bacteriana, a sua abordagem diagnóstica e terapêutica, de acordo com as guidelines mais recentemente publicadas. Como o nome sugere, endocardite refere-se à infecção da superfície endocárdica do coração. Os doentes com maior risco associado são doentes com história prévia de endocardite, doentes submetidos a procedimentos sedentários de elevado risco e doentes com cardiopatias congénitas. É uma doença com uma elevada morbilidade e mortalidade associadas, sendo a mortalidade no primeiro ano cerca de 30%. Podemos classificar a endocardite de acordo com o tipo de válvula que está envolvida, e as válvulas do coração esquerdo são as válvulas mais frequentemente envolvidas, sendo a mais frequente a válvula aórtica. Podemos classificar a endocardite de acordo com o tipo de micro-organismo e local de aquisição. A sua prevalência está associada com o nível socioeconómico dos países, com um particular risco nos doentes de países não desenvolvidos, onde a cardiopatia reumática, por exemplo, é prevalente. O coração esquerdo, como já referido, é mais frequentemente envolvido que o coração direito, sendo as endocardites do coração direito associadas a cardiopatias congénitas, dispositivos intracardíacos, eletrónicos e catéteres, imunocomprometidos, doentes consumidores de drogas endovenosas e também está associada a manifestações pulmonares. Os COX gram-positivos são os micro-organismos mais frequentemente envolvidos e é importante referir que a resistência a esquemas de antibiótico tem aumentado ultimamente. Aqui temos alguns dados de um estudo internacional que analisou a apresentação clínica, agentes etiológicos e outcomes de casos de doentes com endocardite infecciosa. No que diz respeito aqui à tabela que expõe os agentes microbiológicos envolvidos, podemos verificar que os agentes bacterianos são, de longe, os mais frequentemente envolvidos em casos de endocardite infecciosa. Os agentes fúngicos, por exemplo, estão em franca minoria. Dos agentes bacterianos, como referido anteriormente, temos os COX gram-positivos como os mais frequentemente envolvidos, sendo os Staphylococcus aureus o mais frequente, seguido pelos Streptococcus, Staphylococcus coagulase negativo e saliente também aqui a prevalência do Enterococcus, que tem ganho ultimamente alguma relevância na etiologia de endocardite infecciosa. Quanto aos Staphylococcus aureus, vale a pena referir que é um agente normalmente associado a situações mais agressivas e, portanto, não é surpreendente que seja o agente mais frequentemente isolado em casos de endocardite infecciosa admitidos em UCI. A endocardite de etiologia fúngica é muito menos prevalente que a etiologia bacteriana e devemos pensar nela em doentes com história de próteses valvulares, consumo de drogas endovenosas e algum grau de imunodeficiência. A mortalidade é muito mais elevada que na endocardite bacteriana, superior a 50%, e os fungos mais frequentemente envolvidos são a Cândida e Aspergillus, sendo que endocardite Aspergillus tem maior probabilidade de evoluir com hemoculturas negativas. O tratamento da endocardite fúngica consiste não em antibioterapia, mas sim terapêutica antifúngica, e o limiar cirúrgico é inferior. Quanto às recomendações de prática clínica na endocardite, temos as guidelines recentemente publicadas de 2023 pela Sociedade Europeia de Cardiologia. Nesta aula, iremos apresentar algumas recomendações mais relevantes no que diz respeito à abordagem diagnóstica e terapêutica. O diagnóstico da endocardite deve basear-se num conjunto de fatores, nomeadamente na nossa interpretação de achados clínicos, achados laboratoriais, na documentação microbiológica e imagiológica. É fundamental para excluir a endocardite e prevenir o atraso no seu diagnóstico, nomeadamente em doentes com fatores de risco conhecidos, termos uma elevada suspeita clínica e baixo limiar para desencadear a nossa investigação e marcha de diagnóstico. Ter a suspeita de uma endocardite com base na clínica pode ser realmente um verdadeiro desafio. A apresentação pode ser aguda,
subaguda ou crónica, o doente pode ou não ter febre, e a apresentação clínica até se pode manifestar com complicações da própria endocardite, e isto pode desencadear a pesquisa de outros focos que justificam o quadro, nomeadamente reumatológico, neurológico, autoimune ou até doenças neoplásicas. A apresentação em doentes de risco, como por exemplo os idosos ou imunocomprometidos, pode ser atípica. Devemos então considerar a possibilidade do diagnóstico de endocardite em todos os doentes que se apresentam com quadro de sepsis e febre de etiologia desconhecida, nomeadamente perante a presença de fatores de risco. Estes fatores de risco para endocardite podem ser do foro cardíaco ou não cardíaco, alguns já mencionamos, como por exemplo história prévia de endocardite, cardiopatia valvular, próteses valvulares, catéteres venosos centrais ou linhas arteriais, dispositivos intracardíacos, cardiopatias congénitas, história de imunodeficiência, procedimentos recentes do foro dentário ou cirúrgico, internamentos recentes e hemodiálise. Quanto ao quadro clínico mais frequentemente apresentado pelos doentes, temos a febre, em quase 80%, um sopro cardíaco, em quase 65% dos doentes, e quadros de insuficiência cardíaca, em pouco menos que um terço. Quanto às complicações mais frequentes, temos as embólicas e distúrbios da condução. Algumas manifestações clínicas que são muito típicas de endocardite, mas raras, são as hemorragias subunguais, que às vezes são difíceis de distinguir de lesões traumáticas, as hemorragias subconjuntivais, os nódulos de Osler e as lesões de Janeway. Os achados laboratoriais podem dar alguma pista de uma endocardite subjacente, mas nada é específico de endocardite, como por exemplo anemia, leucocitose, leucopénia, uma PCR ou procalcitonina elevada, velocidade de sedimentação elevada, e também podemos ter a presença de marcadores de disfunção de órgão, que não são específicos de endocardite, mas que acontecem em infecções graves, como por exemplo lactato elevado, creatinina sérica elevada, bilirrubina, trombocitopénia e até troponina elevada. Não esquecer que podem estimar a gravidade da situação clínica, mas nenhum é diagnóstico de endocardite. A documentação microbiológica é fundamental tanto para o diagnóstico como para o tratamento de endocardite. Vale a pena salientar alguns aspectos tanto da colheita como do pedido em si. As hemoculturas idealmente devem ser colhidas em intervalos de 30 minutos e devemos ter pelo menos 3 séries. Devem ser colhidas antes do início da antibioterapia e cada amostra deve conter pelo menos 10 ml de sangue. Devemos colher para meios de aerobiose e anaerobiose e a colheita deve ser feita através de uma veia periférica e não deve ser feita através de catéteres, como catéteres venosos centrais ou linhas arteriais. Não é necessário colher a amostra em pico febril e devemos sempre informar o laboratório da nossa suspeita clínica de endocardite. As hemoculturas vêm positivas em cerca de 80% e sabemos que as restantes hemoculturas vêm negativas essencialmente porque são colhidas após o início do antibiótico. Embora a antibioterapia previamente à colheita é a causa mais comum de hemoculturas negativas, existem casos de endocardite infecciosa com hemoculturas negativas pelo agente em si. Temos aqui a tabela que enumera alguns agentes associados a hemoculturas negativas. Englobam fungos, bactérias intracelulares, são agentes de crescimento lento, com meios muito específicos e, portanto, muito difíceis de cultivar. Devemos também, simultaneamente, ter serologias para alguns agentes e testes PCR. Podemos também colher amostras de tecido ou fragmentos de material embólico e enviar, por exemplo, para a anatomia patológica e microbiologia, e devemos sempre escolher outras causas, como doenças autoimunes ou uma neoplasia subjacente. A documentação imagiológica de achados típicos de endocardite constitui um critério diagnóstico major, como vamos verificar mais à frente, sendo a ecocardiografia o exame diagnóstico de primeira linha, tanto transtorácico como transesofágico. Além de permitir o diagnóstico, permitem também avaliar alterações estruturais e funcionais das válvulas cardíacas. Os achados têm implicações de prognóstico
E o ecocardiograma também ajuda a complementar decisões durante o período de antibioterapia e os períodos peri e pós-operatórios. É importante referir que o ecocardiograma transesofágico é recomendado em todos os doentes com suspeita de endocardite infecciosa, mesmo nos doentes com um ecocardiograma transtorácico com achados típicos. A única exceção, ou seja, a situação em que nós podemos não pedir um ecocardiograma transesofágico, é nos doentes com endocardite infecciosa de válvulas nativas do coração direito, em que a qualidade da janela acústica é muito boa e não deixa dúvidas. Há situações específicas em que podemos precisar de outros meios diagnósticos, como de ressonância, TAC e PET, para confirmar ou excluir o diagnóstico de endocardite, para caracterizar a extensão das lesões e complicações também extracardíacas. Quanto aos achados imagiológicos diagnosticados por ecocardiografia, temos a caracterização da vestação e o seu tamanho, e aqui o tamanho torna-se particularmente relevante no que diz respeito à indicação cirúrgica, pois a partir do tamanho de 10 mm ponderamos a indicação cirúrgica, sendo que este tamanho caracteriza-se pelo comprimento máximo da vestação. Temos também o diagnóstico de complicações perivalvulares, como o abscesso, pseudoaneurisma e deiscências de próteses, que tornam-se mais prováveis quando o agente é mais agressivo e, logicamente, no contexto de próteses valvulares. Temos as fístulas também intracardíacas, perfuração de folhetos e o papel do ecocardiograma transesofágico, que se torna particularmente relevante em diagnosticar aqueles achados que são mais limitados por ecocardiografia transtorácica, nomeadamente as complicações perivalvulares, vestações de tamanho mais pequeno, próteses valvulares e dispositivos cardíacos. Recomenda-se que todos os doentes sejam sujeitos a um ecocardiograma transesofágico quando o ecocardiograma transtorácico é inconclusivo ou quando o ecocardiograma transtorácico é negativo, mas a nossa suspeita clínica é muito elevada, e em todos os doentes com achados positivos de endocardite no ecocardiograma transtorácico para a documentação de complicações locais. Todos os doentes devem ser submetidos a uma reavaliação imagiológica por ecocardiografia ao longo do internamento. Esta reavaliação pode consistir na realização de um ecocardiograma transtorácico e, em certas circunstâncias, ser complementado por um ecocardiograma transesofágico. Esta reavaliação torna-se particularmente relevante perante a suspeita de uma complicação. Pode ser o aparecimento de um sopro de novo, fenómenos embólicos, febre ou bacteriémia persistentes apesar de um esquema de antibiótico aparentemente adequado, um quadro de insuficiência cardíaca ou até o aparecimento de um bloqueio auriculoventricular. Em todos os doentes clinicamente estáveis, também torna-se pertinente reavaliar os doentes por ecocardiograma antes de passar a uma terapêutica de posologia oral. Aqui temos exemplos de ecocardiogramas transesofágicos em que podem verificar que a imagem é bastante nítida. No canto superior esquerdo temos uma imagem delineada por asteriscos que corresponde a um abscesso perivalvular, neste caso periprótese aórtica, e no canto inferior direito uma vestação de grandes dimensões de uma válvula aórtica que é bicúspide. Os critérios de diagnóstico recentemente modificados são compostos por critérios major e minor. Os major englobam hemoculturas positivas para agentes típicos e achados imagiológicos positivos, enquanto que os critérios minor englobam fatores de risco, a presença de febre, evidência de disseminação embólica, fenómenos imunológicos e outra evidência microbiológica. De acordo com a presença de critérios major e minor, podemos classificar o diagnóstico como definitivo, possível ou excluir o diagnóstico de endocardite. Antes de iniciarmos terapêutica antimicrobiana, devemos ter algumas considerações. Seguindo os princípios da prescrição de antibioterapia, que já reveram no passado, devemos sempre questionar se há ou não história recente de toma de antimicrobianos e, se sim, não deveríamos repetir. Privilegiar sempre a via endovenosa, nomeadamente na fase inicial da prescrição.
e de comentar bem qual a válvula envolvida, se é uma válvula nativa ou uma válvula protésica, e no caso das válvulas protésicas, o tempo da colocação. Pois se tratar de uma válvula nativa, ou uma infecção de uma válvula protésica tardia, ou seja, colocada há pelo menos 12 meses, estamos a pensar nos streptococcus, estafilococcus e enterococos. Se tratar de uma infecção de uma válvula protésica mais precoce, ou seja, inferior a 12 meses, então aí podemos pensar em agentes mais resistentes, nomeadamente MRSA, enterococos resistentes à meticilina e gram-negativos do grupo não ASEC. Nas válvulas protésicas, ter em consideração a possibilidade do estafilococcus coagulase negativo também. Devemos também perceber qual o local de aquisição, se isto foi uma infecção adquirida na comunidade ou se é nosocomial relacionado com exposição aos cuidados de saúde. E a epidemiologia local, resistências e se existem culturas negativas. A abordagem terapêutica de uma endocardite infecciosa pode não carecer apenas de uma abordagem médica com terapêutica antimicrobiana. Pode também necessitar de uma abordagem cirúrgica. E aqui temos as indicações principais, como por exemplo a insuficiência cardíaca, a suspeita de infecção não controlada, como por exemplo um quadro de choque persistente, e o risco embólico, que naturalmente depende tanto do tamanho como do local da vegetação. Se tratar de uma endocardite de uma válvula do coração esquerdo, estamos a pensar em mais embolização sistémica, com envolvimento, por exemplo, do sistema nervoso central. Se estamos a pensar numa endocardite das cavidades direitas, então aí pensamos mais em embolização pulmonar. Se iniciarmos a antibioterapia no momento em que ainda não sabemos o agente subjacente, que é o mais provável, então aí estamos perante a antibioterapia empírica. E aqui devemos então distinguir se a válvula é nativa ou se a endocardite é de uma válvula protésica, mas colocada há pelo menos 12 meses, então aí a terapêutica é semelhante. A duração é que pode ser diferente e, portanto, pensamos nos fármacos como ampicilina em associação com ceftriaxone ou flucloxacilina e gentamicina. Se estivermos perante uma infecção de uma válvula protésica colocada há menos de 12 meses, ou nosocomial ou associado aos cuidados de saúde, então aí pensamos mais numa associação de vancomicina ou daptomicina com gentamicina. Se o doente tiver história de alergia à penicilina, então poderemos ter que considerar outro esquema terapêutico, como por exemplo a associação de cefazolina ou vancomicina com gentamicina. Seguindo os princípios de boa prática na antibioterapia, devemos sempre escalar perante o isolamento de um agente. Idealmente, iniciar esta terapêutica dirigida nas primeiras 24 a 48 horas após conhecimento do isolamento. Quanto a alguns aspectos relevantes na prescrição de antibióticos para os agentes mais frequentemente isolados, começamos então com o MSSA, ou seja, os Staphylococcus aureus meticilino-sensível. Nos casos válvula nativa, temos as opções de flucloxacilina ou cefazolina durante 4 a 6 semanas. No caso das válvulas protésicas, temos a flucloxacilina ou cefazolina com associação de rifampicina durante pelo menos 6 semanas e gentamicina durante 2 semanas. Nos doentes com endocardite, a MSSA com história de alergia à penicilina, então aí devemos considerar a cefazolina. Nos casos de endocardite MRSA, devemos então prescrever vancomicina nos casos de válvula nativa durante 4 a 6 semanas. Nos casos de infecção de válvulas protésicas, a vancomicina deve ser prescrita em associação com rifampicina durante pelo menos 6 semanas e gentamicina durante 2 semanas. Perante uma endocardite a streptococcus, incluindo streptococcus calolíticos, nós poderemos então considerar um esquema terapêutico com penicilina, amoxicilina ou ceftriaxone, com a duração de 4 semanas no caso de infecção de válvula nativa ou 6 semanas no caso de infecção de uma prótese valvular.
Podemos encurtar o esquema até 2 semanas nos casos de infecção de válvula nativa, se a endocardite não for complicada. Se para estes agentes houver evidência de um aumento de exposição ou resistência à penicilina, e isto revela-se perante uma MIC mais elevada, então aí poderemos ter que considerar posologias diferentes de penicilina, amoxicilina ou ceftriaxone durante 4 semanas em associação com a gentamicina durante 2 semanas. Devemos distinguir 2 fases da terapêutica médica antimicrobiana, nomeadamente distinguir a fase inicial, que é a fase mais crítica, da fase de manutenção, sendo que nesta fase inicial devemos então privilegiar associações de fármacos com atividade bactericida por via endovenosa e no âmbito de internamento. Excluir sempre complicações ou clínica que seja indicação para intervenção cirúrgica e garantir a remoção de dispositivos intracardíacos infectados. Se no 10º dia de terapêutica ou 7º dia pós-cirurgia o doente estiver estável, deve então repetir um ecocardiograma transesofágico e, se não houver complicação, então fazer o switch para terapêutica oral. Quanto ao prognóstico, é condicionado por 4 fatores principais, nomeadamente a admissão, como podem ver na tabela, e tem essencialmente a ver com características do doente, o agente subjacente, achados imagiológicos diagnosticados por ecocardiografia e a presença de complicações.